desejava tudo e disse-lhe para pensar por si mesmo. E também disse que lhe daria um treinamento infernal. E ele disse que definitivamente não queria isso. Ela agarrou a orelha e disse que eles deveriam terminar e voltar, porque eles já estavam cansados de lutar com eles. O Changeling ficou na frente dele, com os braços estendidos, e disse que isso era exatamente o que ele queria. E também disse que não importava para ele quem. Ele precisava de um oponente que pudesse matá-lo. Ela começou a segurar a coleira e disse que para que sua batalha fosse não apenas até a morte, seus pontos de vista devem se cruzar, para que eles pudessem pegar amizade. Em seus olhos ardentes, o de cabelos azuis olhou para ele com surpresa, com um monte de perguntas. E o de olhos vermelhos perguntou o que ele estava fazendo e pediu-lhe para acabar com ele já. E o incitou a vencê-lo. O Changeling jogou fora suas roupas externas no chão. E disse isso então, eles gradualmente começariam a se entender. E, eventualmente, chegar à consciência. Ele abriu os braços e as costas. Listrado e com cicatrizes apareceu. Ele disse que eles eram capazes de. Ele quebrou em um sorriso selvagem. E disseram que eram capazes de amor mútuo. Apenas matando ele caminhou em direção ao seu oponente, com os braços estendidos, e disse que o fato de que essa cena se tornou possível trouxe-lhe grande alegria e perguntou-lhe se ele tivesse o mesmo sentimento. O homem de cabelos azuis estava em ansiedade selvagem e respondeu com dúvida selvagem e disse que não era assim. E ele não estava nada feliz. Ele apenas se inclinou para a frente e carinhosamente disse que isso não é assim. E eles devem colidir e você vai entender. Ele perguntou se ele estava começando a sentir isso. Boam olhou para ele com um leve tremor. E pensei que ele estava avançando. E ele disse que alguém morreria em alguns golpes. Ele tirou sua lâmina curta e cravada e envolvendo-o em uma aura, disse que era hora de eles começarem sua apresentação. Ele se levantou abrindo os braços com lâminas e disse que ele foi o primeiro a quem ele mostrou isso. E ele imediatamente usou um superpoder chamado Mirror. Flor e lua de água, ele imediatamente decolou. Seu oponente fez exatamente a mesma coisa. Um momento depois eles entraram em confronto em um duelo. Aqui sua lâmina voou em alta velocidade. Ele fez um corte que atingiu Boam. E ele por sua vez rapidamente pulou para o lado. Ele começou a se mover rapidamente em torno de seu alvo. E ele ficou com sua lâmina espalhada. E pensei que era incrível, que mesmo tendo recebido uma ferida, que poderia ser chamado de sério, ele ainda acelera. E agora é difícil para ele segui-lo. Mesmo com os olhos, ele começou a sorrir animadamente, como se estivesse em estado de euforia. Ele disse que o pequeno espadachim realmente. Cortes de sombra começaram a se estender pelo chão. E ele continuou dizendo que ele era o melhor protagonista. Carrinho de bebê estava sob o corte com um florete carregado, e pensei que este era um ataque de aura abrangente. E ele não conseguia se esquivar. Ele imediatamente desviou o olhar com preocupação, e pensei que ele seria atingido. Ele imaginou o major atrás dele, segurando sua mão e dizendo-lhe para se concentrar. Ele o empurrou por trás e disse que se ele não pudesse se esquivar, então ele precisava levantar sua espada e atacar. Ele freou bruscamente, ele usou sua espada
aprimoramento e lâmina de aura para contra-atacar. O changeling olhou para ele com um sorriso selvagem e não conseguia juntar as palavras. Carrinho voou em direção a ele, com um florete levantado atrás de sua cabeça. O homem de cabelos verdes olhou para ele novamente com olhos selvagens e elogiou seu olhar. O florete quase atingiu seu peito. Salpicos de sangue eram visíveis. O pequeno voou um pouco para trás e tentou quebrar. Ele se viu no chão e mal olhou para cima. E ele continuou a fazer uma cara selvagem. E o sangue fluiu pouco a pouco de sua boca. Ele disse que sentia muito, porque ele gostaria de ter ainda mais prazer lutando com oponentes fortes. Sangue estava fluindo de seu corpo e ele estava tremendo. Ele disse que ainda estava feliz que Pran foi o último. Seus olhos ficaram vazios e ele disse que amava o de cabelo azul. E ele, deitado no chão, olhou para ele com insatisfação e permaneceu significativamente silencioso e imediatamente depois pediu-lhe para sair. Romantica desceu até eles e, olhando para o cadáver com hostilidade, disse o quão teimoso ele era e perguntou se ele estava definitivamente morto desta vez, e também perguntou sobre o bem-estar de Pran. Ela se aproximou dele, dando tapinhas na cabeça dele e apresentando um spurs cansado. E ele disse a ela que se sentia melhor do que esperava e perguntou a ela sobre seu bem-estar. Em resposta, ela exalou e perguntou se ela deveria se preocupar com ela agora. Ela olhou na frente dela com um rosto alarmado e disse que ela era normal em comparação com eles. Idades lentamente se aproximaram deles e Romantica o chamou para olhar para ela e disse que você não poderia dizer dela que ela era uma princesa do Império. A mulher de cabelos brancos gemeu e o espadachim a cumprimentou. Neste momento, a princesa mancou em direção a eles e perguntou se eles ainda poderiam lutar e quanto mana eles tinham sobrado. E também imaginou um Spets cansado. E o de olhos vermelhos novamente ligou para assistir e disse que até seu coração estava gelado. E Poem disse que sua aura era quase zero. A loira olhou para o céu e disse que apenas o mago do vento poderia lutar agora. E ela disse que é assim que é. Mas eles olharam para os flashes da batalha do herói. E ela continuou dizendo que ela não tinha certeza de que seria capaz de ajudar. De qualquer forma, se ela correu para aquela batalha. Ela contorceu o rosto e disse que o correto coisa a fazer seria apenas observar calmamente, do lado de fora como seu líder ordenou. A loira ficou pensativa e Pran os incentivou a ir. Ele segurou seu ombro e disse que eles deveriam ir rapidamente para o Senhor Desire. A princesa olhou para ele e sorriu um pouco e disse que eles ainda tinham que fazer isso. A garota de olhos vermelhos jogou as mãos atrás da cabeça e disse que esta não era a primeira vez. Eles não ouviram. Luzes estavam brilhando no céu. E ela disse ao homem de cabelos azuis para subir em suas costas. Ele imediatamente perguntou o que ela estava dizendo. Ela disse que ele deveria fazer isso rapidamente, porque eles tinham um longo caminho a percorrer, e ele imediatamente concordou. Estamos de volta à explosão do feitiço da língua base. Argo manteve sua katana em posição de bloquear um ataque e permaneceu significativamente silencioso. O herói olhou para ele e disse que, de certa forma, ela era até incrível. O santo foi coberto por um espadachim.
em pé e com as costas pálidas. E ele continuou a dizer que isso é fé cega. No paradoxo que eles chamam de salvação. O homem com as mechas vermelhas de cabelo olhou para trás e perguntou a Nina se sua senhoria estava bem. E aquele com as costas queimadas disse que isso era tão. Graças a ele, Priscila começou a se levantar rapidamente, dizendo que ela agora curaria os dois. Mas então, ela ouviu uma forte recusa do homem de cabelos brancos. Ela olhou para ele com preocupação. E ele ficou imóvel com os braços estendidos. E disse a ela que ela precisava economizar suas forças. E eles conseguiriam. Ele também disse que eles iam aceitar a última dor, que não teria lugar no novo mundo. Argo olhou na frente dele, sangrando, e disse que ela, portanto, precisava ir em frente e tornar seu sonho comum realidade. E Nina Hart olhou para a mulher, também sangrando, e disse que seria um paraíso em que não há dor. Ela abaixou a cabeça, e ele continuou e disse que ela deveria dar a eles, abandonado pela deusa, salvação que tem verdadeiro significado e que eles confiam nela. Mas depois, atrás dela, houve um flash brilhante na forma de um pilar. Um Donovan furioso pousou ao lado deles. Ele continuou e pediu a sua senhoria para agarrar rapidamente sua mão. E o bárbaro disse a ele que ele o havia enviado para longe, chamando-o de sectário. Ele disse a ele que agora ele pagaria, e desta vez ele lidaria com ele completamente. Os olhos furiosos do Quan queimaram. Sua mão ficou coberta com uma aura. E ele usou a aura e o feitiço de armadura de onda escarlate. O homem pálido agarrou a mão da mulher e virou-se para ela em alarme. Mas no momento seguinte, o rei Esteban bateu nele, prendendo-o no chão. Ele arregalou os olhos, lembrando de seu soco e pensando sobre o que era, e que a mulher havia desaparecido logo antes de seu punho tocá-la. Seu punho pressionou o homem de cabelos brancos, que se cobriu com uma mão enorme, pressionado no chão, e chamou em voz alta o espadachim. Ele entregou-lhe a esfera amarela, e em voz alta disse a ele para segurá-lo. Donovan acenou com a mão e perguntou onde. Ele pensou que não sabia o que e como aconteceu. Mas então, uma mão enorme explodiu do chão e levantou um enorme homem, e Argo agarrou aquela bola. No mesmo momento, o grande Con olhou para eles atentamente. E quem pegou a bola chutou o chão com força. Segurou uma bola na mão, de onde chamas douradas emanavam. E pensei que ele o envolveu em uma aura, assim que pode, para suavizar o golpe da queda. Ele jogou a mão atrás das costas e olhou para a frente. Com fúria, ele cerrou os dentes. E em voz alta disse a Nina Hart que quando ele deu o sinal, ele teria que liberar a compressão. Ele jogou a esfera com grande força. Desejo olhou para a bola voadora e pensou que seu método foi compressão livre. Atrás dele já estava Argo com uma lâmina, com uma flecha levantada nas costas, e ele colocando sua equipe um pouco à frente. Pensei que Priscila deveria estar lá, e ele não podia deixá-la escapar. Ele se virou para o de olhos vermelhos. Envolto em azul faíscas, ordenou que ele não interferisse. E ele, com um olhar furioso e uma espada envolta em uma aura, disse que queria dizer a ele a mesma coisa. Ele gritou alto:
que ele não se atreveria a destruir sua grande obra. Houve um grande respingo da aura dourada e faíscas azuis esticadas pelo chão. O espadachim se virou e chamou Nina Hart. O homem pálido olhou para ele com os braços abertos. E atrás dele estava um bárbaro enfurecido, que já estava abrindo os dedos de sua mão enorme. Um homem com a marca na testa olhou para o brilho que estava acontecendo. Ele cruzou as mãos para lançar um feitiço. Mas a mão de Donovan já estava alcançando ele. Por trás, as mãos do homem pálido foram cruzadas por um feitiço. E ele estava prestes a usar o superpoder da liberação. Uma mão enorme já estava deitada em sua cabeça. E ele disse com um sorriso que deixa ter sucesso e fazer tudo se tornar realidade. E o espadachim olhou à frente dele sangrando. E com um leve sorriso disse que eles estariam ansiosos para se encontrar nas terras. Criado por seu desejo, olhou para eles com desprezo. Rei Esteban fez o mesmo e disse que isso era besteira. Houve uma explosão de aura escarlate. Havia uma pequena nuvem de fumaça sob as casas. E o vento estava uivando. E havia um buraco no chão. Priscila segurou seu peito e disse que ela definitivamente lhe daria. E esperava que seu sacrifício não fosse em vão. Ela olhou cuidadosamente para a frente. Ela viu na frente dela um dispositivo enorme com uma pedra vermelha. E disse que ela jura em seu nome que ela vai transformar este mundo. O herói ficou entre os pilares de poeira com seu cajado. Seu amuleto em seu peito começou a subir e brilhar. E ele solicitou acesso ao sistema Artemis. E disse a Lanha que eles deveriam começar. O santo se aproximou do dispositivo e disse que finalmente chegou. Ela se agachou e cruzou as mãos, emitindo uma aura verde. Ela abaixou um pouco a cabeça e abriu os olhos. Perguntou o desejo se isso era maravilhoso. Mas então, flashes de cores diferentes começaram a queimar acima dela. E ela disse que o sacrifício de Argo e Nina Hart não era sem sentido. Enquanto as conchas voavam rapidamente em sua direção, ela disse que agora nada seria de qualquer utilidade. Muitas cruzes. Subiu acima do lugar onde ela estava sentada. E ela disse a ele para simplesmente desistir, porque ele sabe se a habilidade dela for ativada. O cristal começou a virar. E ela continuou. E disse que nenhum único ataque funcionaria. Ela olhou para o protagonista que chegava. E disse-lhe que a restauração do Artemis sistema estava quase completo. E uma vez que ela ganhou acesso a ele, a batalha acabou. Ele olhou para ela. E pensei que sua magia havia desaparecido. E não era como análise ou dissipação, porque sua existência foi apagada. Ele começou a se aproximar dela e perguntou que este era o poder que ela queria obter sacrificando pessoas. E também perguntou sobre a razão pela qual ela estava tão ansiosa para possuí-lo, já que ela chegou ao ponto de matar, ao qual ela permaneceu significativamente silenciosa. Desejo levantou sua equipe e ela disse que a razão pela qual ela estava tão ansiosa para ter esse poder. Ela se curvou um pouco mais perto do cristal, apontando para cima, e disse que com sua ajuda, ela destruiria todos os vícios que existem neste mundo. O herói olhou para ela e disse a ela que ela não deveria fazê-lo rir.
porque não importa como ela tentou encobrir. No final, a essência do que ela estava fazendo não era diferente da máscara de caveira. Ela ficou de pé e disse que o velho também havia dito que. E perguntou se ela ia fazer a mesma coisa. Como a máscara de caveira. Ela olhou por cima do ombro e disse que iria. Diga de novo, vinhas começaram a emergir do chão ao redor do cristal e o santo continuou. E disse que eles eram categoricamente diferentes dele. O advogado começou a fugir das vinhas. E ela continuou e disse que ele era uma pessoa egoísta, que não poderia esquecer o passado, e tentou trazê-lo de volta. Desejo olhou para ela com agressividade. E ela continuou, e disse a ele para não compará-la a alguém assim. Mas ela segurou as cordas com as mãos. E eles saíram do chão. Eles a perfuraram de volta de uma vez. Seus olhos ficaram vermelhos e as veias saltaram. E ele se perguntou se ela estava tentando sincronizar com o sistema Artemis. Ele olhou para ela e perguntou se ela queria se tornar um deus. Ela se curvou e começou a tremer. Ela disse que isso era tão. E este foi o destino preparado para ela, que só ela poderia cumprir. Ele franziu as sobrancelhas, ela secou quase instantaneamente. E tentou dizer algo. Mas de repente ela ficou mais jovem novamente. E disse que ela salvaria um número infinito de vidas. Asas verdes apareceram atrás dela. E ela se sentou e perguntou se ele queria ver Jode novamente. Ela olhou para ele com um olhar vazio e disse: então o que ela pode fazer para que eles se encontrem? Houve uma explosão poderosa com uma aura azul. Ela olhou para ele suavemente e perguntou se essa era realmente sua escolha. E disse que era muito no estilo dele. O mágico segurou seu cajado no pronto e não tirou os olhos dela. E pensei que o próprio dano parecia ter desaparecido, ou a própria magia da qual deveria haver dano. Ela abriu as mãos deixando cair uma pena e disse que aceitaria sua escolha com respeito. Suas asas aumentaram várias vezes e ela recebeu uma notificação que um inimigo externo foi detectado e a função de autodefesa foi ativada. A próxima coisa foi que parte do poder é transferido para o ativador do primeiro posto, sincronizado com o sistema. Ela cruzou as mãos e a notificação disse que o nível atual da pia era de 62%. Ela disse que traria um fim digno de sua escolha. Um fio branco esticado silenciosamente. Muitas coisas apareceram ao seu redor e ela usou a magia da deusa guilhotina. O retorno. Ele apresentou seu cajado e usou o feitiço dos sonhos sobre um mundo contraditório. Mas então algo o surpreendeu. Muitas espadas atingiram o chão. Ele pulou para longe daqueles que estavam voando para ele. Enquanto ele estava voando de volta, ele pensou que no nível dos instintos, ele sentiu que magia protetora contra isso não funcionaria. E foi um pouco semelhante ao fenômeno que apagou sua magia. Ele colocou o cajado na frente dele e pensei que a primeira coisa que ele precisava fazer foi determinar a verdadeira essência do poder. Priscilla ficou com mãos e olhou para ele com surpresa. Ela viu sua aura na frente dela e disse que ficou surpresa. Ele criou muitas cópias de si mesmo, usando a essência do caos separado.
e o feitiço de desconfiança do mundo. Ela disse que este era outro feitiço incrível. Ela balançou o dedo e perguntou se ele desistiria. Se ela mostrasse que nenhuma mágica funcionaria. As espadas começaram a pulverizar. E eles começaram a voar para os clones, com muitos fragmentos perfurando-os. O original saltou para trás e pensou que as partes, tocado pela luz, foram destruídos. E se ele não tivesse apresentado os clones, ele teria sofrido. Ele imaginou essas nuvens de luz e pensou com alarme que eles estavam apagando a própria magia. E se perguntou se eles eram semelhantes ao fenômeno que tinha acontecido antes ou se havia um princípio diferente. Ele ficou mais alarmado. E pensei sobre o sistema Artemis, a máscara de caveira e alquimia. E se perguntou se estava relacionado à manipulação de causalidade, pois Selma ficou com um sorriso na frente do cristal. E ele continuou a pensar, e disse que era incrível, que isso era apenas parte de seu poder. Porque se isso continuar, o sistema Artemis será completamente restaurado, e sua sincronização será concluída. Ela pegou o bastão em ambas as mãos. E pensei em como ele deveria parar com isso. Ele criou uma esfera acima de si mesmo, usando a língua básica e o feitiço supernova. Ela olhou para ele sem expressão. Um fluxo de mana disparou da esfera. A menina criou uma luz protetora dos panos. Ela se protegeu e o cristal. O advogado novamente colocou sua equipe e começou a pronunciar as palavras do feitiço, consistindo nas palavras queimar, uivo anseio, mordida. Um lobo enorme apareceu, que usando a linguagem básica no feitiço Fenrir, convocar desejo. Ela apenas sorriu levemente e disse que era incrível, que ela nunca veria uma magia tão elegante. No futuro, o cristal ficou imóvel. Ela disse que no final isso é tudo que recebi. Uma notificação sobre sincronização em 80%. Ela subiu mais alto nas cordas. Uma notificação chegou, confirmando a ordem do ativador de primeira categoria. E o modo de congelamento urgente é carregado. Ela disse a ele que ele poderia resistir tanto quanto ele gostava. Ele olhou para ela com preocupação. E ela disse que era uma linguagem básica. E até ela não conseguia entender. E perguntou o que ele diria agora. Ela tinha 2 pares de asas. E usou os feitiços Fenrir e Supernova ao mesmo tempo. Ela disse a ele para baixar a cabeça em respeito. Ele olhou para ela e pensei que ela estava apenas usando sua magia. Ele se sentou mais baixo e pensou que, quanto mais ela sincroniza com o sistema Artemis, quanto mais forte seu superpoder se torna. E ele não conseguia nem pensar que o poder dela foi capaz de restaurar até a magia. E disse que não tinha chance de ganhar assim. Ela usou o sonho de um mundo contraditório para criar uma esfera verde. E usou teletransporte. Um aviso veio do sistema que afirmava que a sincronização velocidade estava diminuindo. Ela olhou para cima e disse que ele adicionou teletransporte, magia para a magia da distorção do espaço, que dividiu e danificou o sistema. Ela disse que sua habilidade em usar magia era simplesmente incrível. Ela fechou os olhos e disse que sentia muito. Uma notificação foi recebida.
Que a ativação do congelamento de emergência. Modo foi concluído. Ele viu o espaço se dividindo. Ela olhou para ele com calma e disse a ele que agora quaisquer ataques são inúteis, porque de agora em diante, causa e efeito são fixos. Aqui, o protagonista ficou na frente dela em perplexidade. E pensei que causa e efeito são fixos. E em outras palavras, não importa o que ele faça, você não será capaz de trazer nenhuma alteração para o estado atual. Ele entrou em pânico e pensou que pela mesma razão, pois Selma não seria capaz de sincronizar com o sistema. Ele olhou para o rosto dela satisfeito e pensou que, no entanto, ele descansou seu cajado no chão e começou a respirar pesadamente. Ela olhou para ele com desprezo e perguntou se ele estava em seu limite, e disse a ele que agora era muito difícil para ele ficar de pé. Ele segurou seu bastão. E ela continuou e disse que isso era bastante esperado, porque embora ele tenha criado uma linguagem básica, assim, melhorando significativamente o sistema de gastos mana, ainda não muda o fato de ele ter nascido com uma magia tão patética. Círculo. Ela estendeu os braços e disse que este era o pagamento dele por sua arrogância e confiança na vitória. Uma notificação foi enviada. Recebido para desativar o modo de congelamento de emergência e para retomar a sincronização. Ela usou os feitiços da linguagem base novamente e disse que agora ela iria acabar com ele. De verdade, Fenrir estava atrás dela. E ela disse que analisar magia foi provavelmente a área em que ele estava mais confiante. Ela olhou para baixo e disse que, por outro lado, foi você quem criou essa magia. Então você sabe melhor do que os outros que é impossível cancelar todos eles em pouco tempo. Todos os feitiços foram imediatamente dirigidos a ele. Ambos os feitiços atingiram e uma notificação veio que a destruição do inimigo externo foi confirmado e a função de autodefesa foi interrompida. O cristal estava brilhando e a notificação disse que 100% de sincronização foi alcançada e os direitos do sistema foram transferidos para o primeiro escalão. Ativador. A próxima notificação indicou que o sistema transferência de dados estava começando imediatamente. Um fino fio de mana apareceu acima da cabeça de Puisenua. Ela abaixou a cabeça, o sangue pingou em seu peito. E ela disse que certamente sangue fluiu de seu nariz. E ela disse que salvaria a todos que não puderam receber a salvação. Seus olhos ficaram verdes e um símbolo apareceu em sua testa. Ela disse que salvaria o mundo. Uma notificação chegou que uma ordem do ativador foi registrada. O cristal começou a brilhar. Uma notificação chegou que o protocolo de conversão está sendo implantado. Donovan, parado no meio do fogo, virou-se e se perguntou o que estava acontecendo. Ele fez uma cara questionadora e perguntou o que era. O Mictin correu em direção aos flashes. Romantica perguntou se Indes vê isso. Ela está segurando o carrinho de bebê nos ombros. Ela disse que estava olhando lá. O homem de cabelos azuis franziu a testa e perguntou se este era o único. A garota de cabelos brancos pensou. A garota de olhos vermelhos exalou e franziu a testa e disse que isso poderia fazer você enlouquecer. E perguntou sobre o que ele estava fazendo.
Eles viram uma esfera enorme e um raio vermelho no céu. A princesa disse ao mago do vento que ela precisava acelerar e não deve ficar para trás. E ela disse com agressividade que ela já estava correndo o mais rápido que podia e pediu para não dar ordens. O cristal iluminado com faíscas vermelhas e as notificações vieram que o ajuste da faixa de absorção foi de 6. Concluído com sucesso, e a sequência Sharon Wound, com base em todo o continente, estava sendo executado. O santo disse com um sorriso selvagem que tudo estava finalmente começando. E esta foi uma nova existência e ano de salvação. Mas aqui tudo ficou nublado. Na poeira atrás dela, uma voz foi ouvida que disse que estava tudo acabado. Ela se virou com alarme. Desejo ficou lá com um pingente em chamas em seu peito. Ele sorriu e disse a Lanya que ela tinha feito um ótimo trabalho. Priscila olhou para ele horrorizada e perguntou como ele fez isso, porque o sistema Artemis absolutamente confirmou que ele estava morto. Ela viu o amuleto em seu peito e perguntou sobre isso. O amuleto brilhou ainda mais. E ele perguntou se ele era legal. Ele disse que se você disser isso, ele estava com a máscara de caveira até o fim. E perguntou se ela entendia o que era essa coisa. Ela olhou para ele com horror e mencionou a máscara de caveira. Ela se lembrou desse amuleto, o profeta e a garota de cabelos brancos, e pensei que ela suspeitava que ele tinha um sistema auxiliar de Artemis. Mas ela pensou que ninguém, exceto que o último papa, sabia como usá-lo. Ela franziu as sobrancelhas e perguntou como ele fez isso. Ele olhou para ela com um sorriso e perguntou o que ela quis dizer com perguntar como. Ele disse que é um gênio que ela conhece muito bem. Ela levantou as sobrancelhas e olhou para ele com preocupação. Ele continuou e disse que seu nome era Joren. Perguntou se ela tinha esquecido o santo. Disse que ela não estava perguntando sobre esse absurdo. E ele olhou para ela e respondeu. E disse que isso significa que ela quer perguntar a ele sobre como ele sobreviveu e enganou o sistema. E como ele penetrou no futuro. Que ela vê agora. Ela arregalou os olhos e permaneceu em silêncio. Significativamente, ela imediatamente perguntou a ele como ele sabia sobre olhar para o futuro. O cristal ainda emitia faíscas vermelhas e desejo. Disse que o sistema assume todos os futuros possíveis. E escolha este é o único, onde a humanidade atinge o ponto mais alto. E torna isso real, dando esperança e avivamento. Ela olhou para ele com medo. E ele continuou e disse que, já que ela estava sincronizada com tal sistema, e ele pensou que ela também poderia ver todas as opções para o futuro. Ele estendeu os braços e disse com um sorriso que no futuro que ela viu, com a ajuda do sistema, ele estava morto e era impossível ir além desse resultado. E perguntou o que aconteceria se ele invertesse causa e efeito, usando o sistema auxiliar Lunia. Priscilla tentou compreender tudo que estava acontecendo e estava em um estado ansioso. E ele continuou e disse que ela também nada mais era do que Artemis, para que ela pudesse se levar além dos limites dos cálculos de Artemis. Ela tentou dizer algo. Ela baixou a cabeça um pouco mais, tendo se acalmado e perguntado que mesmo que ele resistisse,
Qual era o ponto? Ela olhou para ele de altura e disse que ele não tinha mais mana e não seria capaz de atacar. Mas ela, pelo contrário, foi completamente sincronizado com o sistema e se tornou ninguém menos que um deus.